Assista agora a final de um torneio feminino realizado na comunidade de Capão. Organização Zezinho do Capão. Apoio Prefeitura de Macaúbas, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, incentivando os eventos esportivos no interior do município. Murici versus Araçás. A valorização do esporte feminino é muito importante, para que cresça a cada dia mais, e venha despertar mais o esporte nas comunidades, trazendo assim mais entretenimento para as comunidades, aquecendo os eventos esportivos em todas as comunidades. Parabéns meninas pela apresentação das belíssimas partidas jogadas. Futebol bonito. Futebol feminino. O futebol feminino é a modalidade do futebol praticado com equipes compostas somente por mulheres. Apesar de em alguns países terem predominância na prática com homens, diversos países têm equipes profissionais e amadores de mulheres, sendo um esporte com liga profissional. Quanto às regras, elas são as mesmas do futebol masculino. O que pouca gente sabe, porém, é que as regras do futebol permitem ajustes para partidas entre mulheres, e também para deficientes físicos. Jogadoras com menos de 16 anos, mais de 35, veteranas. Não só o tamanho do campo e as dimensões da baliza podem ser modificadas, como o peso e circunferência da bola e duração do jogo, cabendo apenas a quem organiza os jogos encontrar o padrão mais adequado. Segundo a FIFA, a primeira partida oficial entre mulheres foi disputada no dia 23 de março de 1885, em Crows End, Londres, Inglaterra. Os dois times foram divididos em norte e sul, representando as duas partes da cidade. História. As mulheres têm sido importantes para o desenvolvimento e evolução do futebol até hoje. Os primeiros indícios datam desde o tempo da dinastia Han, 206 a.C., 220 d.C., em que elas jogavam uma variação do antigo jogo chamado Têcio-Chu. Há outros relatos que indicam que, no 15º século, era usual que as mulheres desempenham jogos de bola, especialmente na França e na Escócia. Em 1863, foram definidas regras para prevenir a violência no jogo, enquanto que era socialmente aceitável para as mulheres. Segundo a FIFA, a primeira partida oficial entre mulheres foi disputada no dia 23 de março de 1885, em Crows End, Londres, Inglaterra. Os dois times foram divididos em norte e sul, representando duas partes da cidade. Um jornal esportivo da época relatou: verdade, jovens homens correriam mais e bateriam mais forte, mas, além disso, eu não posso acreditar que eles mostrariam qualquer outro conhecimento maior ou habilidade na execução. Eu não penso que o futebol feminino deva ser extinto por causa de importantes artigos escritos por velhos homens sem simpatia, portanto pelo futebol como um jogo quanto pelas aspirações de jovens mulheres. Se o futebol feminino morrer, será uma morte difícil. Porém, há relatos de disputas antes desta data, como por exemplo, uma competição anual, em Lotia, Escócia em 1790. O documento mais conhecido sobre os inícios do futebol feminino remonta a 1894, quando Nettie O'Neiball, uma ativista dos direitos da mulher, fundou o primeiro clube desportivo britânico chamado Ladies Football Club. O'Neiball, convicta de sua causa, declarou que pretendia demonstrar que as mulheres poderiam alcançar a emancipação e ter um lugar importante na sociedade. Lady Florence Dixie desempenhou um papel fundamental na criação do jogo, organizando jogos de exposição para a caridade. E em 1895, ela se tornou presidente da British Ladies Football Club, estipulando que as jovens devem entrar no espírito do jogo com o coração e a alma. Ela providenciou uma turnê para a Escócia da equipe de futebol de Londres. A Primeira Guerra Mundial foram a chave para a superlotação de futebol feminino na Inglaterra, porque muitos homens foram para o campo de batalha, já a mulher foi introduzida na força trabalhadora. Muitas fábricas tiveram suas próprias equipes de futebol, que até então eram privilégio de homens. A mais exitosa destas equipes foi Dick Kear's Ladies of Preston, Inglaterra. A equipe foi bem sucedida, atingindo resultados como os de um jogo contra uma equipe escocesa que levou um chocolate de 0. A equipa Dick Kear era a mais famosa da Inglaterra, chegando a atrair mais de 50 mil espectadores no Boxing Day de 1920. Em 1921, a guerra já tinha acabado há 3 anos. As provas de futebol masculino estavam de regresso, e a dinâmica imposta pelas mulheres era sentida mais como uma ameaça do que algo complementar. A Federação Inglesa de Futebol sentiu um novo paradigma, e, pressionada por vários quadrantes, precipitou-se numa decisão que arrasou o crescimento da modalidade nas Ilhas Britânicas.
Com o fim da guerra, entenderam que já não havia motivo lógico para que mulheres continuassem a praticar um desporto que se via como masculino. Por isso, a 5 de dezembro, a direção decidiu banir qualquer prática de futebol feminino nos estádios. Isto levou à formação da English Ladies Football Association, Associação Inglesa de Futebol Feminino, cujo início foi difícil devido ao boicote da FA que levou mesmo a mulheres a jogarem em estádios de rugby. Após a Copa do Mundo 1966, o interesse dos amadores cresceu de tal forma que a FA decidiu voltar atrás e em 1969 criou o ramo feminino da FA. Em 1971, a UEFA instruiu seus respectivos parceiros a gerir e promover o futebol feminino, e na Europa, ele foi consolidado nos anos seguintes. Assim, países como a Itália, EUA e o Japão têm ligas profissionais cuja popularidade não inveja o que é atingido pelos seus similares do sexo masculino. Futebol feminino no Brasil. Segundo o livro Futebol, Carnaval e Capoeira, Entre as Gingas do Corpo Brasileiro, de Heloísa Bruns. Enquanto os homens da elite brasileira começaram a praticá-lo no final do século XIX no Rio de Janeiro e em São Paulo, o grupo feminino que aderiu à prática do futebol era pertencente às classes menos favorecidas. Por conta disso, as mulheres que jogavam futebol eram consideradas grosseiras, sem classe e mal cheirosas. Às mulheres da elite cabia o papel de torcedoras. As partidas de futebol masculinas eram um evento da alta sociedade, e as mulheres se arrumavam para ir assistir aos jogos, afirma o livro. Os primeiros registros de partidas mistas no país, com homens e mulheres juntos, datam de 1908 e 1909. Em 1913, houve um evento beneficente, que foi considerado por muitos anos como a primeira partida de futebol feminino no Brasil. Anos depois, porém, foi descoberto que, na verdade, o time feminino era formado por jogadores do Esporte Clube Americano, campeão paulista daquele ano, vestidos de mulher, misturados às senhoritas da sociedade. Desta forma, considera-se que a primeira partida de futebol feminino no Brasil ocorreu em 1921, entre senhoritas dos bairros Tremembé e Cantareira, na zona norte de São Paulo, conforme noticiado pelo jornal A Gazeta. Em 1941, aconteceu o primeiro jogo masculino apitado por uma mulher, no amistoso entre o Serrano de Petrópolis contra o América do Rio. Na ocasião, o árbitro passou mal, e uma atleta da partida preliminar ao amistoso assumiu o apito. Em 14 de abril de 1941, durante a presidência de Getúlio Vargas, foi-se criado o Decreto-Lei 3.199, proibindo a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, entre eles o futebol. Este Decreto-Lei só seria revogado em 1979. O Araguari Atlético Clube é considerado o primeiro clube do Brasil a formar um time feminino, que em meados de 1958, selecionou 22 meninas para um jogo beneficente em dezembro deste mesmo ano. O sucesso desta partida foi tão grande, que a revista O Cruzeiro fez matéria de capa sobre o acontecimento, pois até então, partidas femininas só ocorriam em circos ou em quadras de futsal. Com esta divulgação, houve nos meses seguintes, vários jogos do time feminino do Araguari em cidades de Minas Gerais, Belo Horizonte inclusive, e também em Goiânia e Salvador. Em meados de 1959, a equipe feminina do Araguari foi desfeita, por pressão dos religiosos de Minas Gerais. Em 1967, Azaleia de Campos Michele, mais conhecida por Léa Campos, foi a primeira mulher a terminar um curso de arbitragem. O Decreto-Lei 3.199 proibia as mulheres apenas de jogarem, mas não faziam menção sobre arbitragem. Essa brecha foi o que garantiu a Léa o direito de participar do curso de árbitros em Minas Gerais, feito no Departamento de Futebol Amador da Federação Estadual. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, em 2007, ela informou que não pode participar sequer da formatura do curso, por represálias machistas. Get
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living